Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniel e eu vou neste vídeo trazer um breve resumo da história da educação matemática no Brasil, principalmente da história da educação matemática com relação à matemática moderna, ao movimento da matemática moderna, tá? Eu não vou trazer desde a colônia, porque o que mais realmente vai trazer algum significado para o nosso estudo é a partir do século XX, tá? Pessoal, a educação moderna, tá? Perdão, a educação matemática, tá? Ela vem aí nos ú- eu diria que desde quando ela começou lá, nos tempos antigos, ela sempre se preocupou com a, o processo de ensino-aprendizagem, tá? Principalmente com relação ao papel do aluno e o papel do professor. Então, desde lá, se registram as dificuldades que os alunos têm no estudo da matemática. Então não é algo assim, algo exclusivo do aluno brasileiro do século XXI, tá? Isso aí já é um processo histórico que vem aí de longa data. Porém, como eu tinha dito para vocês em outros vídeos, a educação matemática, ela não é que nem a matemática em si, que é uma ciência exata, que é imutável. Pelo contrário, a educação matemática ela está muito relacionada ao, ao contexto histórico em que aquela sociedade está, tá? Então, vamos tentar entender em que tempos que nós estávamos no século XIX. Nós estávamos em tempos de grandes descobertas, né? O século XX, por exemplo, que é o século que veio depois, nós tivemos duas guerras mundiais, tivemos a descoberta aí da bomba atômica, né? A invenção da bomba atômica. Tivemos no século XIX também a questão da lâmpada, da luz, da energia elétrica. No século XX nós tivemos o telefone. Enfim, eu não sei se eu estou falando em ordem cronológica exata, mas a partir do século XIX tivemos um processo de modernização da sociedade muito grande. E isso impactou todas as áreas, inclusive a educação matemática. Porque, como vocês devem imaginar, essas áreas novas, né, exigiam profissionais que fossem capazes de atuar, tiveram que mudar, ok? Como já falado, né, já foram registrados desde o início dos tempos é registrado. E aí, olha só, o processo de modernização, então vamos lá. Final do século XIX, começa na Europa. Início da década de 30 e 40, que o Brasil começa a ensaiar uma modernização da matemática, tá? E aí nesse ponto nós temos dois matemáticos, dois estudiosos muito que foram assim protagonistas nesse meio, que foi Euclides Rocho e Júlio César de Mello e Souza, tá? Então no próximo slide aqui eu vou trazer um pouquinho sobre um livro de Euclides Rocho. Euclides Rocho, ele foi o primeiro a pensar, porque até então, gente, a matemática ela não era matemática como a gente conhece. Eram três disciplinas, tínhamos a álgebra, a aritmética e a geometria. Elas não conversavam entre si. Então, em 1931, ele propôs essa unificação desses campos aí, tá? Desses três campos, ó, vamos estudar só a matemática. Tá certo que hoje, no cotidiano, né, no estudo contemporâneo, tem muitas escolas, por exemplo, que resolvem separar a geometria. Mas nessa época é dividida e ele foi o primeiro a pensar em unir, tá? E aí nós temos depois aqui, o próximo aqui a gente vai falar sobre Júlio César de Mello. Vocês não devem conhecer muito esse nome, Júlio César de Mello, mas tenho certeza que conhecem a obra O Homem que Calculava, tá? Ele foi o primeiro, inclusive, a ter a ideia de que as aulas deveriam ser mais atrativas. É, inclusive ele falava que o professor era como se fosse um ator mesmo e os alunos uma plateia. Então tinha que chamar a atenção do aluno.
A gente percebe então aí que começa a se ter um protagonismo maior no aluno ao invés de só no professor. Ainda assim, o professor dessa época era um professor que tinha que saber tudo, né? Ainda temos resquícios do ensino tradicional aqui, tá? Porém, notem que já começa a ter algumas mudanças, como por exemplo, essa de que se preocupa com a intenção com a atenção do aluno. E aí começa a se inventar, ele fez em cima das Mil e Uma Noites, aqui tem até um livro aqui que ele fez, O Homem que Calculava. E aí, em cima de diversos problemas no cotidiano dele lá, do personagem principal, ele precisava usar matemática, inclusive com diversos problemas de frações, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro, eu acredito que tenha como baixar, baixar em PDF. É um livro um pouco antigo, já teve 38 edições. Então, foi um livro que realmente consagrou esse matemático aí, tá? Bom, eu já tinha falado sobre isso, né? Então ele buscou ir muito além do ensino só teórico e expositivo, que era o que mais tinham nessa época. Ele tentou realmente chamar atenção com aulas mais dinâmicas, tá? Bom, isso foi a primeira etapa da modernização brasileira, tá? Então, na década de 30 e 40, nós tivemos esses dois matemáticos. E na década de 50 e 60, a gente começa a ensaiar realmente uma mudança maior através dos congressos nacionais, tá? E aí, gente, o primeiro congresso nacional que nós tivemos de educação matemática em 55 foi na Bahia, e foi nesse primeiro que a gente começou, que se surgiu a ideia de estabelecer conteúdos mínimos a serem cumpridos em todo o território. Então, a ideia de currículo, né, um currículo nacional, um conteúdo mínimo, ou seja, aquilo que pelo menos isso, todas as escolas do território brasileiro deveriam ensinar naquela série. Começou aí em 55. Então, notem que não faz tanto tempo assim em que tivemos a escola fomentada em currículo, tá? Em um currículo organizado, bonitinho, do jeito que a gente conhece. Foi só em 55 que surgiu essa noção aí, tá? E aí dentro desse cenário a gente tem vários matemáticos e educadores como Omar Kadunta, Oswaldo Sangiorgi. Oswaldo Sangiorgi, inclusive, ele fez muitos livros voltados para essa questão de conteúdos mínimos aí, tá? Bom, depois nós tivemos alguns congressos em Porto Alegre, 57, Rio de Janeiro, 62 e em Belém, tá? Porém, foi mais em Belém mesmo, foi só em Belém que começou aí, ó, a introduzir a questão da matemática moderna. O que ocorre, pessoal? Até então, a matemática estava engatinhando o ensino de matemática no Brasil, tá? Então, na década de 50 eles começaram a separar os currículos, e na década de 60 começou a se falar em matemática moderna. O que é matemática moderna? Vamos lá, vou tentar entender, vou tentar explicar melhor para vocês. Bom, olha só, pessoal. Em 1935 surgiu na França um grupo que se autodenominou como o grupo de Nicolas Bourbaki. E esse grupo de matemáticos franceses, educadores de matemática franceses, eles tinham uma ideia que até hoje é adotada em ensinar a matemática a partir da teoria de conjuntos. E isso é muito fácil de provar de que ainda é adotada, porque quando você vai estudar, é lógico que sistema de numeração, você vai começar a estudar sobre conjuntos. Olha, o conjunto dos números naturais, conjunto dos inteiros, mas não é só isso. Por exemplo, quando você vai estudar geometria, definição de reta, né? Em uma reta é um conjunto de infinitos pontos, né? O plano também é conjuntos. Então, eles começaram a adotar, quando você trabalha em funções, você trabalha, por exemplo, conjunto domínio, conjunto imagem, só para vocês terem uma noção de exemplos aí. Em geometria analítica, quando você está estudando vetores, né?
nós temos aí o espaço vetorial, que é o conjunto de vetores que estão contidos ali. Então, vetores equipolentes é uma classe, um conjunto de vetores que possuem a mesma direção, sentido e módulo. Então, só para vocês terem uma noção de que tudo na matemática hoje você pode resumir por meio da teoria dos conjuntos. E isso vem lá de 35, começou em 35 com Bourbach. Piaget, a gente sabe que ele não é matemático, ele nem educador ele era um psicólogo, porém ele começou a entender, ele começou a estudar, né, os estágios de desenvolvimento da criança e aí os reformistas pegaram as ideias de Bourbach com a metodologia que se poderia aplicar através de Piaget, que aí começaram a introduzir em 1960 a matemática moderna no Brasil. O estudo da matemática moderna, inclusive no meio secundário, tá? Bom, aí você deve estar se perguntando, mas e o resto que está aqui nesse slide? Bom, em 1980 a gente começa a educação começa a passar por um, um terceiro estágio, né? A, a reforma da educação matemática. E Paulo Freire, a gente sabe que ele é um renomado, é um renomado educador, diria que dois, se não o mais importante, pesquisador e pensador, e através dele começa a se pesquisar, a se refletir sobre a questão social na educação, né? A influência que o social tinha no ensino, tá? Então ele começa a chamar, a atrair a atenção para a necessidade de se discutir a dimensão histórica do saber. Como eu tinha falado para vocês, a educação matemática é uma ciência que depende muito do momento histórico da sociedade e através e esse momento o Freire ele resolve chamar a atenção para relação a isso, a sua instrumentalidade, né? Como que seria o processo, de que forma que seria transmitido. E aí ele começa a querer dialogar, tá, com relação a isso. E principalmente, gente, ele já começa a falar de problematização do próprio conhecimento. Então é aquela história, eu vou usar isso onde? Por que que eu estou aprendendo? Ele começa a querer indagar com relação a isso, porque até então se ensinava por ensinar, tá? E aí, gente, em cima dessa época aí, é que surgiram muitas vertentes que nós vamos falar no decorrer do curso, que são a etnomatemática, que é uma matemática voltada mais para regional. Exemplo de etnomatemática, a matemática que os índios estudam, né? Você vai ver que os índios têm um sistema próprio lá, e aí eles absorvem o conhecimento de forma diferenciada também. Um exemplo de etnomatemática que a gente vê muito aqui é no é na Bolívia, né? A Bolívia ela tem ali umas peculiaridades matemáticas justamente por conta da região. A modelagem, o que é modelagem matemática? É, como o próprio nome diz, né, modelagem, você propõe um problema e o aluno vai aos poucos vai moldando esse problema, esse desafio, e ele vai construindo o seu conhecimento em cima disso. A resolução de problemas, propriamente dita, a tecnologia da informação e da comunicação, muitas teorias relacionadas a isso, por exemplo, o ensino híbrido. Eu não estou falando do ensino híbrido por conta da pandemia, estou falando do ensino híbrido, que é a junção do ensino tradicional com o ensino tecnológico. A abordagem histórica da matemática, como eu estava falando para vocês, começou a se estudar o porquê, é, a influência que a história tinha em relação à matemática, tá? A contextualização, então, assim, dessa época é que surgiram realmente
a atenção dos matemáticos em abordar conteúdos que fossem realmente úteis para o dia a dia. Então, não pensa hoje que você está vendo um conteúdo e o seu aluno te pergunta: para onde que eu vou usar isso? Onde? Nessa época já se surgia essas perguntas. Os alunos começavam a ser críticos com relação ao estudo. Por quê? Porque a partir do momento que você começou a usar algumas teorias como o construtivismo de Piaget, o cerne do ensino-aprendizagem deixou de ser o professor e passou a ser o aluno. Ele virou protagonista desse processo. Então, a partir do momento que ele é protagonista, ele tem ação, ele tem voz. Então, ele começa a questionar. E em cima dos questionamentos dele é que surgiram muitas teorias para tentar explicar essa dificuldade que os alunos tinham em estudar matemática. Dentre as teorias, eu esqueci de citar aqui, mas é uma teoria muito boa que faz assim, desde a década de 60 que ela começou nos Estados Unidos, mas só na década de 80 ela teve voz no Brasil, teve vez, que foi o construcionismo, tá? Que é derivado do construtivismo de Piaget, porém está ligado a Papert, um professor de matemática, que ele usou a matemática aliada aos computadores para aprimorar a construção do conhecimento. Quando eu falo de construtivismo, eu vou falar num vídeo separado aí, vocês vão ver que o construtivismo está ligado à construção do conhecimento, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço.